Nós estamos no lacursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai trabalhar processos administrativos. A Lei de Processo Administrativo aplicada pelo governo federal, a Lei de Processos Administrativos aplicada na esfera federal, administração direta e indireta. Meu amigão, minha amigona, hoje a gente começa a parte 1, módulo 1 das aulas sobre processo administrativo. A gente vai dividir, vamos ter aula inicial, uma aula introdutória, uma aula de parte geral, uma aula de visão geral sobre a Lei de Processos Administrativos aplicados à administração pública federal. Uma outra aula que é só sobre o processo, prazo, defesa, interessado, recurso, enfim, vamos desossar o processo administrativo para você e na sequência, exercício, uma aula especial sobre exercícios. Beleza? Vamos lá? Então hoje a gente vai ter a visão geral agora, eu vou te dar uma visão geral do que é a Lei de Processo Administrativo. Olha só, esse desenhão bacana que o Cabeça montou para vocês aqui, traz uma ideia de como é a Lei de Processo Administrativo. E ela está dividida da seguinte forma, essa aqui é a Lei 9.784, que é a Lei de Processos Administrativos Federais. É a lei que regula o processo administrativo na esfera federal. Regras básicas do processo administrativo na esfera federal. Ela tem uma disposição geral, ou seja, uma visão inicial do que é a lei, para que ela serve, alguns conceitos. Depois ela vem falar de quem é atingido, os administrados, os direitos e deveres aplicados aos administrados. E aí ela vem falar de processo. Exatamente, essa vai ser uma aula só. Quando a gente for falar de processo, eu vou falar do processo administrativo, vou falar dos interessados, da competência, impedimento e suspeição, atos administrativos, comunicação desses atos, instrução do processo administrativo, decisão, motivação das decisões, extinção do processo, recursos, prazos e sanções. E aí a gente ainda termina falando das disposições finais dos processos administrativos aplicados, ou melhor, da esfera federal. Beleza? Então essa aula está dividida em partes, para não ficar cansativo, para você poder se organizar melhor, inclusive lá no Personal Coach. E lá você vai poder estudar isso aqui de forma organizada. Vamos lá? O que a gente vai falar então? Parte 1, que é justamente a parte introdutória, a gente vai falar das disposições gerais e vai falar dos administrados. Olha só, disposições gerais sobre a Lei 9.784, que é a lei que fala do processo administrativo na esfera pública federal. Por que eu estou dando ênfase, estou enfatizando que é na administração pública federal, na esfera pública federal? Porque essa lei não se aplica na estadual, na municipal e nem na distrital. Por que não se aplica? Porque cada um dos entes da federação pode e deve elaborar a sua norma para regulamentar processos administrativos. Beleza? Vamos lá? Disposições gerais sobre a lei e sobre o processo administrativo. Traça normas básicas do processo administrativo. Por que eu coloquei básico aqui do processo administrativo? Porque são as normas mais simples sobre um processo administrativo. Ô Cabeça, o que é processo? Processo. O que é processo, Cabeça? Fala aí pra nós. Então tá, vamos lá. Vamos ver o que é processo. Vou te dar um desenho sobre processo. Apareceu a tela que eu queria. Essa é a tela mágica, né? Então, olha só. Quando a gente fala em processo, eu estou falando de atos. Ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, ato 5, ato 6 e por aí vai. Atos podem ser judiciais ou podem ser administrativos. Atos podem ser inclusive jurídicos e atos podem não ter relevância jurídica nenhuma. Um ato, fechar a caneta, isso é um ato. Um outro ato, intimar alguém num processo judicial para prestar depoimento. Esse é um ato. Ato, na verdade, é uma ação, é um movimento. Isso é no mundo, assim. Seu primeiro ato ao acordar, abrir os olhos, é um ato. Não tem relevância nenhuma para o mundo jurídico. Mas atos que têm relevância para o mundo jurídico nós chamamos de atos jurídicos. São atos previstos na lei. Por exemplo, ato de comprar a caneta. Ato jurídico com previsão no Código Civil.
e regras sobre a compra de uma caneta. Mas o que isso tem a ver com processo? Um processo ele é composto de diversos atos, um ligado ao outro. Um ligado ao outro. E esses atos são ligados uns nos outros com uma finalidade, alcançar uma decisão, qualquer que ela seja. Então, quando eu falo em processo, eu tenho na verdade atos uns ligados aos outros. Um processo pode ser judicial ou ele pode ser administrativo. O processo judicial, ele tramita onde? No judiciário. É lá com o juizão, você vai ter um advogado. Não é o tema da nossa aula. O tema da nossa aula é o processo administrativo. E quais são as regras? Quais são as regras que regulam esse processo administrativo? São as regras da Lei 9.784 na esfera federal. Então, quando eu falar de processo com você, meu amigão, eu estou falando de atos administrativos, um ligado ao outro, que chegam, eles têm uma finalidade específica, né? Alcançar uma decisão qualquer que ela seja, né? Exoneração de um servidor, liberação de uma licença para uma banquinha funcionar numa praça pública, tudo teve um processo administrativo. E essa lei, e essa aula de hoje é justamente sobre isso, sobre processo administrativo. Vamos lá, cadê a outra tela que o cabeça está procurando? Já vamos encontrar. Beleza, achei. Era essa que eu queria. Tudo bem? Tranquilos? Sussa? Então vamos em frente. Como a gente está falando de processo administrativo, e eu já te dei uma noção do que é um processo, essa lei trata de regras básicas sobre o processo administrativo. As regras mais rudimentares, as mais simples. Isso quer dizer que eu posso ter outras leis falando de forma mais aprofundada sobre o processo administrativo. Havia uma necessidade de uniformizar essas regras básicas. A administração tinha essa necessidade de uniformizar, ou seja, tornar um padrão, algo limpo, algo organizado, né? E a serem adotadas nos expedientes internos da administração pública federal. Daí nasce a lei 9.784. Qual foi a necessidade? Uniformizar. Padrão. Exatamente, eu preciso de um padrão de regras. Eu preciso que um processo administrativo federal lá em Belém, no Pará, funcione exatamente da mesma forma que um processo administrativo lá em Curitiba, no estado do Paraná. Porque a regra tem que ser a mesma, porque a administração pública trabalha com padronização. Quanto mais for padronizado o fluxo de serviço e os seus métodos de trabalho, maior é a eficiência, né? Então, o mesmo prazo que um cidadão teria para se defender num processo administrativo em Belém, no Pará, é o prazo que vai ser aplicado para o cidadão lá em Curitiba, no Paraná. Beleza? A incidência é na administração pública federal, direta e indireta. A incidência dessa lei, da 9.784, acontece na administração pública federal, direta e indireta. Na federal, a lei 9.784 não tem aplicação na esfera estadual e na esfera municipal, tá bom? Olha só, a 9.784 aplica-se administrativamente ao Legislativo e ao Judiciário da União. Pode acrescentar aí também ao MPU, ao Ministério Público da União. A lei tem caráter federal e não nacional. Por que isso? Lei com caráter federal e não nacional. Quando eu tenho uma lei de caráter federal, eu quero dizer que ela se aplica apenas às pessoas jurídicas vinculadas à esfera federal, seja da administração direta, seja da administração indireta. Tudo bem? Sussa? Então uma lei como essa eu posso aplicar, por exemplo, ao Banco do Brasil. Sim, porque o Banco do Brasil é administração pública federal indireta, mesmo sendo uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Posso aplicar essa lei ao Banco do Brasil? Posso aplicar ao IBAMA? Posso, administração pública indireta federal. Posso aplicar ao Ministério da Fazenda? Sem problema nenhum. Administração pública direta
federal. Então, tanto na administração direta como na administração indireta, essa lei pode ser aplicada. Ô, cabeça, pode aplicar aí no governo do estado de Mato Grosso? Não, por que não? Porque o governo do estado de Mato Grosso é estadual e essa lei não foi feita para atender o governo estadual. Ela é uma lei de caráter federal, ela não é uma lei de caráter nacional. Lei de caráter nacional eu aplico em todas as esferas político-administrativas do país. Aplico na esfera federal, estadual, municipal e distrital. Mas aí a norma, a lei teria que ter caráter nacional. E esta lei não tem caráter nacional, tem caráter federal. Então, meu amigão, minha amigona do LAC, grave essa informação. Isso é importante você saber. Em prova de concurso público é muito comum o examinador falar que a Lei 9.784, que regula o processo administrativo, está sendo aplicada no município de Cuiabá, por exemplo. Não pode aplicar. Por quê? Porque essa é uma lei de caráter federal. Só para a administração pública federal, seja ela direta ou indireta. Não faz diferença. Ah, mas eu quero aplicar uma lei de processo administrativo no município de Cuiabá. O município de Cuiabá vai ter que ter uma lei para isso, vai ter que elaborar. Pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V na lei federal, mandar como projeto de lei para a Câmara de Vereadores e aprovar como lei municipal. Mas esta lei não pode ser usada pelo município de Cuiabá. Sussa! Então vamos para frente. Admite-se que as demais entidades da federação tenham sua própria lei. Isso é baseado em autonomia, né? Lembra da autonomia que a gente estudou lá no Direito Constitucional, artigo 2º da Constituição Federal? Artigo 1º da Constituição Federal, quando a gente fala de autonomia dos entes da federação, que são aqueles que têm a capacidade de auto-organização, autogoverno e autolegislação. E aqui, ó, autolegislação. Por que cada entidade da federação pode ter sua específica lei sobre processo administrativo? Porque são dotados de autonomia e eles podem produzir a própria legislação. Destaca-se que a Lei 9.784 tem caráter genérico e subsidiário. Como assim caráter genérico e subsidiário? Genérico porque tem normas básicas, gerais, para processo administrativo, por isso genérico. Normas básicas e gerais para processo administrativo, por isso genérico. E subsidiária? Digamos que na esfera federal eu tenho uma outra lei que regula com mais detalhes um processo administrativo específico. Por exemplo, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Olha só que bacana. Cabeça vai responder um PAD. Vira essa boca pra lá, né, cabeça? Cabeça vai responder um PAD. Ah, que cabeçudo, com essa sobrancelha, narizinho e esse bocão com esses dentões lindos. Cabeça vai responder um PAD. Beleza? Ó, PAD. O que é PAD, cabeça? Processo Administrativo Disciplinar. Terror de todo servidor público. Quais são as regras que vão regular o PAD? Bom, para eu saber quais são as regras que vão regular o PAD, primeiro eu tenho que saber que esse PAD vai rolar no MPU, que é um órgão federal, onde o cabeça trabalha. O cabeça trabalha no Ministério Público da União, especificamente no Ministério Público Federal. Então, se é um órgão federal, eu vou aplicar a Lei 8.112. Estatuto Jurídico do Servidor Público Civil da União. Então, qual é a lei que vai regular o PAD? A 8.112. Por quê? Porque ela é uma lei especial. Ela não é genérica, ela é especial. Ela é detalhada sobre processos administrativos, em especial processo administrativo disciplinar. Então, qual é a lei prioritária, digamos assim? Qual é a lei principal num PAD federal? Para servidor público federal, a Lei 8.112, porque ela é especial. Mas digamos que a Lei 8.112 é omissa no que diz respeito à competência recursal, ou seja,
já houve uma decisão no PAD, mas eu vou recorrer. Então eu tenho que subir para uma instância recursal. Quem é competente, né? De quem é a competência para analisar um recurso? Digamos que a Lei 8.112 seja omissa nesse ponto. Ah, não fala nada. Não fala nada? Então se ela é omissa, o que a gente vai fazer? Subsidiariamente aplica quem? Quem? A 9.784. Porque ela é uma norma genérica, ela não é especial e ela é subsidiária. Eu aplico ela apenas quando a lei específica, a lei especial, não tiver a informação necessária. Aí vem a ideia de que ela é genérica e é subsidiária. Esse esqueminha aqui do cabeça, né, o cabeça vai responder um PAD, é o seguinte: o PAD vai ser instaurado com base em que lei? O processo administrativo disciplinar vai ser instaurado com base em que lei? 8.112, que é uma lei especial, específica para servidores públicos federais. Pois é, mas rolou o PAD, teve a decisão e o cabeça não gostou da decisão, o cabeça vai recorrer. Para quem? Quem tem competência para analisar o recurso do cabeça porque não gostou da decisão lá da comissão do PAD? A Lei 8.112 não fala, por acaso ela é omissa, ela não falou nada. Então eu olho para a Lei 9.784 e aplico esta lei genérica e subsidiária. Ela é o STEP, né? Eu te dei um exemplo que existe uma lei especial, mas pode ser que talvez não tenha lei nenhuma, então eu aplico direto ela. Ô, cabeça, podia ser na licitação? Olha que bacana, licitação. Vamos mudar o exemplo. Licitação é um processo também, processo de compra. Então olha só que legal, eu tenho aqui agora licitação. Cabeça vai fazer uma licitação. Qual é a lei que eu aplico para regulamentar uma licitação? Licitação é um processo, é um ato atrás do outro. Publica edital, recebe proposta, confere habilitação, diz quem venceu, faz a adjudicação, homologa e contrata. Atos administrativos, isso é um processo. Então, que lei que vai regular isso? Lei 866, lei da besta, né? 8666, então tá bom. Cabeça tá tocando uma licitação. Qual é a lei especial? 8666. Ela regula todo o processo da licitação na esfera federal. Ah, mas ela é omissa quanto, sei lá, prazo de recurso. Prazo de recurso. Ela é omissa quanto ao prazo de recurso. Ah, é omissa quanto ao prazo de recurso. O que eu faço? Lei 9.784, que é subsidiária à Lei 866, especificamente no que fala ao processo, ao regular andamento desses atos. Beleza? Sussa, Cabeção já te deu dois exemplos, um do PAD e outro da licitação, em que eu posso aplicar a Lei 9.784 porque ela é genérica, ela é basicona, né? E ela também é de caráter subsidiário. Beleza? Maravilha? Sussa? Aplicam-se apenas quando não houver norma específica regulando o processo administrativo, que foi o que a gente acabou de ver, né? Ó, processo administrativo, processo tributário, tudo isso. Processo administrativo disciplinar tem lei especial, processo tributário tem lei especial. Digamos que em algum ponto da lei não tem uma informação importante, eu uso subsidiariamente a 9.784 de 99. Subsidiariamente pode complementar regras especiais, ou seja, aquilo que está faltando na lei especial, eu posso usar essa norma geral, genérica, para dar o complemento, para fechar, né? Conceito da lei. A lei traz alguns conceitos interessantes, um conceito sobre o que é órgão, sobre o que é entidade e sobre o que é autoridade. Meu amigão, aqui eu vou te pedir um favor. Preste muito atenção nesses conceitos, dê destaque no slide, passa aquela canetinha amarela bacana, ô cabeça, minha é laranja, tá bom, então passa laranja bem em cima desse conteúdo aqui. Por quê? Porque isso não será útil apenas para lei de processo administrativo. Isso é útil para você entender um pouco mais sobre órgãos públicos e sobre mandado de segurança. Porque olha o que a gente vai falar. Autoridade. Autoridade coativa.
coatora. Te lembrou alguma coisa? Tá lá no mandado de segurança, naquela aula especial que a gente fez para você. E aí o conceito legal é esse, previsto na 9.784. Olha o que o legislador definiu como conceito de órgão público. Unidade da estrutura da administração direta e indireta. Eu reduzi um pouco, tá? Porque o conceito é um pouco maior, mas a parte nuclear, a parte fundamental está aqui. É uma unidade de atuação administrativa da estrutura da administração pública direta e indireta. Então, órgão é um pedaço, é um componente da administração pública. Quando a gente pensa em Estado de Mato Grosso, bonito, grande, mas e aí? A estrutura da administração pública dele compõe-se como? A estrutura da administração pública do Estado de Mato Grosso compõe-se basicamente em administração direta e administração indireta. A administração direta, como é? Composta de órgãos. Órgãos é como o corpo humano, tem diversos órgãos, né? Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, e por aí vão as secretarias. Superintendência de Comunicação, Superintendência de Fiscalização, e por aí vai, até chegar num setor pequenininho que é a Copa, que faz o cafezinho. É órgão, tudo é órgão público. Então, é uma unidade, é um pedacinho, é uma partícula da administração direta ou indireta. E esse conceito aqui vale para todas as esferas administrativas: federal, estadual, distrital e municipal. E entidade. Quem que é entidade? Ô cabeça, entidade é quando baixa o santo na pessoa. Não, essa entidade é diferente, tá? O que eu tô falando aqui é de entidade da administração pública. Essa entidade a gente chama de União, Estado, municípios ou DF. São entes da federação, que compõem a Federação da República Federativa do Brasil. Olha só, unidade dotada de personalidade jurídica. No caso da União, por exemplo, ó, União, personalidade jurídica de direito público ou privado? Público. Interno ou externo? Interno. Direito público interno. Por que interno? Porque a atuação é interna dela. Se fosse a República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de direito público externo, porque ela tem representação internacional. E a autoridade? Servidor ou agente público dotado de poder de decisão. E poderia acrescentar com poder de revisão. A autoridade é quem manda, não é quem quer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A autoridade é quem manda, não é quem quer. E a autoridade tem poder de decisão e também tem poder de revisão. Poder de revisão que está vinculado ao que na administração? Tutela, tá vendo? Uma coisa ligada na outra, né? E aí quando você tá lá estudando mandado de segurança ou controle no direito constitucional ou controle externo, mandado de segurança também, você fala, nossa, o que é uma autoridade coatora? É um servidor ou um agente público que é dotado de poder. Mas por que ele tem essa qualificadora de coatora? O que quer dizer isso? Ele coagiu alguém, ele agiu de forma ilegal. No exercício do seu poder de decisão ou de revisão, ele violou algum direito fundamental de um servidor ou de um particular. Por isso é que a gente chama de autoridade coatora. O conceito de autoridade é esse, agente público ou servidor dotado de poder de decisão, inclua aí poder de revisão também. Isso aí é previsão da Lei 9.784. E agora a gente vai analisar alguns princípios, alguns não, né? Um caminhão bitrem de tanto princípio aplicado aos processos administrativos e à administração pública de forma geral. Olha lá. Princípios aplicados ao processo administrativo, previstos na Lei 9.784. Isso aqui está na lei. Cabeça não inventou, não pegou da doutrina, não pegou da jurisprudência, não. Cabeça tirou da lei e jogou na tela. E esses princípios são fundamentais para o processo administrativo. Alguns são nossos conhecidos. Olha lá, legalidade, finalidade. Ó, eu coloquei entre parênteses em vermelho impessoalidade. Por quê? Porque a lei não fala da impessoalidade. Não fala da impessoalidade, fala da finalidade. E a gente que já estudou princípios administrativos implícitos e explícitos,
a gente sabe que a impessoalidade confunde-se com a finalidade e que em algumas provas são usados como sinônimos. Fique esperto, meu amigão, fique esperto, meu amigão e minha amigona do LAC. Motivação é outro princípio. O que quer dizer motivação? Toda decisão deve ser fundamentada por um motivo de fato e um motivo de direito, ou seja, eu preciso apresentar um fato e uma norma. Caso as duas e eu tenho motivação. Motivação é a explanação dos motivos, é o fundamento, é a razão da sua decisão. Ah, exonerou o servidor. Pergunta-se, por quê? Porque o servidor não vinha trabalhar, só isso, ele não frequentava o trabalho, ele é servidor e ficou ausente 60 dias injustificadamente. Não estava doente, não estava de licença, simplesmente não queria trabalhar. Qual foi o motivo? A ausência do serviço. E o que a lei manda fazer na ausência do serviço acima de 30 dias consecutivos e sem justificativa? Vaza. Manda embora. Motivo, tá? Razoabilidade e proporcionalidade são dois princípios constitucionais que a gente analisou eles lá na aula de princípios, tá lembrado? E eu ainda falei para vocês que na Constituição eles são princípios implícitos, mas a gente tem uma lei de processo administrativo que já trabalha eles de forma expressa, né? Moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tudo previsto na Constituição da República. Mas olha só, a lei não mencionou publicidade, que é outro princípio super importante, né? E aí, cabeça, os processos administrativos não precisam ter publicidade? Opa, como não? Claro que eles têm que ter publicidade. Porque existe uma regra maior do que essa lei, que é a Constituição da República, que diz que todos os atos da administração serão públicos, exceto aqueles que devem correr em sigilo. E aí são as exceções constitucionalmente admitidas. Outros princípios. O processo administrativo atuará conforme a lei e o direito. Estou dentro da ideia de legalidade. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização na lei. Aquele que toca um processo administrativo ou aquele que tem poder de decisão no processo administrativo não pode... Olha só, ele não pode renunciar os poderes que possui, nem totalmente, nem parcialmente. É vedada pela lei, existe uma proibição da lei de renunciar a esses poderes. Se ele tem poder, ele tem dever. Lembra da aula de poderes e deveres da administração pública? Não é à toa que um agente público tem poder hierárquico, porque ele tem o dever de punir quem merece ser punido. Uma coisa liga na outra. O estudo bacana é esse, você consegue fazer links, você consegue ligar as informações e aí você monta uma teia de conhecimento e aprende. E quando você aprende, meu amigão, acabou. Aí é show de bola, é nomeação na certa. Vamos lá. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Eu não posso me utilizar de processos administrativos para promoção pessoal de alguém. Uma licitação, por exemplo. A licitação precisa ter julgamento objetivo. Vou comprar essa caneta na administração por quê? Porque eu gosto dela, porque eu acho bonita, porque ela é transparente, porque ela é vermelha? Não, filho. Eu vou comprar essa caneta primeiro, se eu tiver dinheiro para comprar. Segundo, qual é a necessidade? As escolas públicas no estado de Mato Grosso utilizam esse padrão de lousa, né? Não usa mais giz. Opa, então eu preciso de uma caneta desse padrão. Mas por que tem que ser essa aqui? Porque a ponta dela é super grossa e ela é recarregável. Eu posso reutilizar. Critérios objetivos. Não vou comprar porque eu gosto, porque eu acho bonito, porque é um amigo meu que fabrica. Não posso. Isso é vedado. É essencial objetividade nos processos administrativos. Por mais simples que seja o processo, ele tem que ser dotado de objetividade. Por exemplo, estacionamento do órgão que você trabalha ou que você vai trabalhar. Vou estacionar lá na sombra. Tá, mas peraí, todo mundo quer estacionar carro na sombra. Por que você só? Porque eu pedi pro meu amigo que é chefe do estacionamento reservar pra mim. Peraí, mas por que ele reservou pra você na sombra e o meu carro fica no solão, na chuva e no tempo? Porque a gente é amigão. Sabe como é, né? Fiz um churrasquinho lá em casa. Objetividade. Vai estacionar na sombra?
Quem vai estacionar na sombra? Portadores de necessidades especiais, idosos. Se a sombra for perto do local de acesso ao prédio, essa vaga é reservada para PNE e idoso. Acabou, filho. Você vai estacionar no sol, igual todo mundo. Critério objetivo. É por isso que a gente fala que na administração impera a impessoalidade. Ela deve existir, porque é uma forma racional de eu praticar atos administrativos. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Isso é fundamental. Servidor público não pode ser bagaceira, filho. Servidor público não pode ir lá para bagunçar. Ele tem que ter um padrão ético de comportamento, de probidade e de boa-fé. Né? Esse negócio, vou ficar quietinho aqui, ó, não vou falar o que eu deveria falar, né? Vou ficar bem quieto porque a administração vai se dar bem. Não existe isso. Na administração pública você traça as regras, chama a atenção do administrado e fala, presta atenção nisso aqui, ó, porque se você bobear, eu vou me dar bem. Eu, administração, me dou bem. Existe um dever, né? Vou te dar um exemplo. Servidor público vai efetuar a gravação de uma conversa qualquer lá. Ele tem o dever de informar, essa conversa está sendo gravada. Se você falar X ou Y, vai ficar gravado. Malandragem é pegar o celular, o servidor, e colocar aqui assim, ó. Sabe nada, inocente, pode falar. E aí você está gravando sem avisar. Exige do servidor boa fé. Comportamento ético. Qual é o dever do servidor? Avisar o que vai ser feito. Por quê? Porque ele não tem que agir na malandragem, ele tem que agir naquilo que é o padrão objetivo de atuação. Tem que agir naquilo que é o padrão de honestidade, de probidade. Malandragem é fora do serviço público, dentro do serviço público não pode rolar, tá bom? Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Aqui sim aparece a publicidade, mas não aparece como princípio especificamente, né? Mas sim como algo que a administração deve fazer. Adequação entre os meios e fins. Adequação entre meio e fim, eu chamo isso de proporcionalidade. Vedada a imposição de obrigações ou restrições ou sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias. Isso é conceito de proporcionalidade. Se você quiser anotar no seu material aí conceito de proporcionalidade, pega isso aqui, ó. Vamos até marcar aqui, ó. Vamos até marcar, ó. Isso aqui é um conceito bem bacana de proporcionalidade, junto com esse barulhinho chato, né? Ó. Ah, barulhinho horrível, né? Você adorou, né, meu amigão? E a amigona adorou mais ainda, né? Ai, cabeça, odiei. Então tá bom, então vamos pra frente. Não vou mais fazer esse barulho, tá bom? A cabeça vai comportar nessa aula, então. Indicação dos pressupostos de fato e motivo de direito que determinam a decisão. Estamos falando de motivação do ato. Tem que ter fundamento. As decisões da administração têm que ser fundamentadas. Está na Constituição Federal, artigo 93, inciso 10 ou 11, salvo engano. Tá? Beleza? Vamos para frente. O que mais a gente tem? Observação das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Estou falando de forma. Um dos elementos do ato administrativo. Lembra do MOSF? Motivo, objeto, sujeito, competente, forma, finalidade. Olha aqui. É obrigatoriedade da administração em processos administrativos observar as formalidades existentes para a prática de determinado ato. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza e segurança e respeito aos direitos dos administrados. Isso aqui se chama clareza. Clareza. Objetividade. Beleza? Clareza e objetividade. Isso aqui também faz parte da forma. Na verdade, isso aqui também faz parte da segurança jurídica. Eu estou dando certeza de um trabalho eficiente, claro e objetivo. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de prova e interposição de recurso nos processos de que possam resultar sanções nas situações de litígio. Ampla defesa e contraditória. Estou falando de princípios constitucionais. Eu estou regulamentando princípios constitucionais.
Estou detalhando princípios constitucionais. Bacana demais essa lei, né? Proibição de cobranças de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. E tem mais um pouquinho ainda. De comportamentos, de diretrizes, de princípios que devem ser aplicados pela administração pública federal em processos administrativos. Impulsão de ofício de processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Ou seja, aquela comissão que conduz o processo administrativo que tem que dar impulso a esse processo, mandar ele para frente, fazer ele andar, fazer ele funcionar, porque aí a roda gira, né? Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o entendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Havendo dúvidas sobre um dispositivo legal ou constitucional aplicado ao caso em concreto, far-se-á uma interpretação que seja mais próxima daquilo que é interesse público. E muitas vezes a interpretação vai beneficiar a administração. Aqui não é em benefício do réu, digamos assim, mas aqui é em benefício da sociedade. Pro societatis. Administrados, quem é essa figura? A figura é administração versus administrado. A gente já viu, quando estudou sobre o Estado e quando estudou sobre o início das regras do direito administrativo, uma introdução das aulas, que existe administração pública, que é quem executa atividades públicas, quem executa políticas públicas, que são do Estado, do município, da União ou do Distrito Federal. Essa administração pública, ela trabalha com atividade administrativa em prol de quem? Da sociedade. E quem é a sociedade? Administrados, aqueles que são administrados pelo poder público. E aí, esta lei de processo administrativo, ela traz para nós direitos dos administrados, e depois no próximo slide, no outro slide a gente vai ver deveres do administrado. Olha só, direitos que o cidadão, né, essa palavra administrado, né? Vamos colocar aqui, ó, cidadão, pronto, ó, que lindo, cidadão, mais simples, mais fácil, mais objetivo e mais claro, né? Olha só, direitos do cidadão ou direitos do administrado. Ser respeitado pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Ou seja, urbanidade, você tem que atender o administrado, o cidadão, de forma civilizada. Ter ciência da tramitação dos processos em que seja interessado. Ter vista dos autos, obter cópias de documentos e conhecer as decisões. Isso aqui é direito de acesso de informação, que todo cidadão administrado tem. Fazer alegações e apresentar documentos. Alegações como defesa, defender-se no processo administrativo e também acusar. Você pode acusar no processo administrativo e terá direito de apresentar documentos sustentando a sua defesa ou a sua acusação, tá? Assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a presença por força de lei. Olha só, quando a gente fala em ampla defesa, a gente sabe que ela é ampla porque existe uma defesa técnica e uma defesa pessoal. O que é a defesa pessoal? Eu, cabeça, vou me defender. Não tem problema nenhum, está autorizado, sucesso. Mas existem circunstâncias em que a presença do advogado é importante, e existem circunstâncias em que a presença do advogado é obrigatória. Em processos administrativos regulados pela Lei 9.784, a presença do advogado acompanhando o réu, por exemplo, o acusado, o interessado, é facultativa, não é necessária. A ausência do advogado nos processos administrativos, via de regra, não ofende o contraditório, não ofende a ampla defesa. A figura do advogado em processos administrativos não é essencial, não gera nulidade se ele estiver ausente. Exceto se alguma lei desse país falar que é obrigatória a presença do advogado. Se a lei não fala que é obrigatória, segundo a lei de processo administrativo, existe uma faculdade. Ou seja, é opcional, você chama o advogado se quiser.
Ô cabeça, mas advogado é tão importante. Eu também acho, muito importante. Mas olha o que a lei fala, que é facultativo. E olha o que o Supremo Tribunal fala na sua súmula vinculante número 5. Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal número 5. Olha o que ela fala. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Ou seja, não ofende a Constituição. E por conta disso não ofende a ampla defesa e o contraditório. Não ofende nenhum nem outro. Beleza? Não ofende nenhum nem outro. A ausência de advogado no processo administrativo não ofende a ampla defesa e não ofende o contraditório. Porque a lei já fala que é uma faculdade de ser assistido por advogado. Não bastasse a lei, o Supremo vem e acabou essa bagunça. Não tem interpretação daqui e dali, não. Não precisa ter, não. Processo administrativo disciplinar, a falta de advogado não gera nulidade. Não causa prejuízo à ampla defesa nem contraditório, porque é facultativo, não é obrigatório. E os deveres do administrado? Quais são os deveres do administrado num processo administrativo? Tudo isso aqui que a gente está falando é referente a processo administrativo, tá? Expor os fatos conforme a verdade. Bom, se eu estou num processo administrativo sendo acusado ou acusando alguém, eu tenho que expor os fatos conforme a realidade, conforme o que aconteceu. Isso a gente chama de princípio da primazia da realidade. Tá? Princípio da primazia da realidade. Eu tenho que expor os fatos como eles aconteceram na prática. E meu amigão, minha amigona, por favor, quando forem expor esses fatos, exponham de forma objetiva. Não fiquem contando história. Porque da mesma forma que você está expondo o fato de forma objetiva, a outra parte vai expor de forma objetiva. E aí quem vai ler e julgar aquilo, julgará de forma objetiva. Ou seja, tudo funciona bonitinho. Agora, quando alguém começa a enrolar, contar história, falar coisa que não tem nada a ver, citar doutrina, jurisprudência, livro que não tem nada a ver com essa história toda, dificulta. E quem vai julgar sente a dificuldade. E será que ele estará disposto a enfrentar algo subjetivo, mal escrito, mal organizado? De repente a boa vontade dele, que era grandona, fica pequenininha. É complicado, né? Mas ele tem o dever de agir corretamente. Tem. Mas todo mundo tem limite, todo mundo tem paciência. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, ou seja, nada de pilantragem nos autos administrativos, nada de deslealdade, furar o olho do outro com o dedo, né? Nada disso. Não agir de modo temerário, de modo prematuro, de modo perigoso, né? Deixar para fazer a defesa fora do prazo, dizer que vai levar uma testemunha e na hora não leva, só para dizer, olha, não veio, vamos protelar um pouquinho mais e depois eu trago. E isso é temerário e você pode ter problemas sérios. Então, não haja de forma temerária, cumpra o rigor processual. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Isso aqui merece uma anotação, tá? Desde que não produza prova contra si mesmo. Ou seja, ninguém é obrigado a se autoincriminar, ninguém é obrigado a produzir prova que lhe cause prejuízo. Todo mundo aqui tem direito ao silêncio. Garantia constitucional. Por mais que eu seja intimado para prestar informações que me forem solicitadas, olha só, solicitadas, e colaborar para o esclarecimento dos fatos, eu posso me negar. Pode solicitar o que você quiser, mas eu não vou te falar nada não. Por quê? Porque se eu falar, eu vou me incriminar, eu vou me prejudicar, eu vou me ferrar nesse processo administrativo. Então, ferre-se você, comissão, até você achar aquilo que eu fiz de errado. Você tem esse direito. No Brasil existe, isso é direito ao silêncio. É direito de não produzir prova contra si mesmo. É lógico, se você não colabora, se você não presta informação que estão te solicitando,
Caso te condenem, a punição vai ser pesadona, porque você deu mais trabalho para todo mundo. Isso é natural do ser humano. Falar, você não quis falar isso, eu encontrei. Agora, fulano, sente o peso da minha caneta. E aí, é fumo. Ao passo que você, não, aconteceu assim, assim, assado, o documento é esse. Pô, colaborou, ajudou, não vou pegar tão pesado na punição. Vai ser punido, mas não vou pegar tão pesado não, porque afinal de contas é um cara equilibrado, tem bom senso, colaborou com todo mundo, não escondeu provas, não agiu de forma temerária, ajudou no desenrolar, proibiu até o advogado ficar tumultuando. Cara que colaborou, pô, gente fina. Então vamos pegar leve com ele. Olha só, a gente viu agora... Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. A gente viu agora uma parte introdutória do processo administrativo na esfera federal, segundo a Lei 9.784. Beleza? A segunda parte da nossa aula é o que a gente vai conversar sobre o processo especificamente. Prazos para defesa, produção de prova, ouvir testemunha, decisão, tem recurso, não tem recurso, revalida, invalida, revoga, enfim... Todos esses detalhezinhos, suspeição, impedimento, a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Meu amigão, minha amigona, te espero na próxima aula para a gente dar continuidade ao nosso estudo de processo administrativo. Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.